Então, meus amados irmãos, é um privilégio muito grande para mim estar aqui hoje convosco e podermos juntos dedicar-nos a saber um pouco mais acerca da Palavra de Deus, ouvir um bocadinho mais acerca do que a história de Neemias tem para nos contar. E como é um privilégio que Deus nos dá, eu pedia que ficássemos de pé, e que pudéssemos orar ao nosso Deus e agradecer por este privilégio. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque nos privilegias em cada dia, Senhor. Dás-nos o privilégio de Te servirmos, de Te honrarmos, de glorificarmos, Senhor, com as nossas vidas. Perdoa-nos as nossas imperfeições e Tu que és perfeito, possas retirar as nossas imperfeições para que possas entrar em nós e fazeres aquilo que é perfeito e que é bom. Em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Podem sentar-se, irmãos. Então, nas últimas semanas, nós temos estado dedicados a analisar a história de Neemias e todos aqueles ricos ensinamentos que a história de Neemias nos traz acerca do serviço, acerca de como servirmos melhor o nosso Deus. E nós começámos por ver um homem que tinha uma situação de vida privilegiada. Era um homem que vivia muito bem, vivia na abundância da corte persa, onde nada lhe faltava, mas que se dispôs a deixar tudo para atender ao apelo do Senhor, para ir servir a Deus e servir o seu povo, reconstruindo os muros de Jerusalém. E depois acompanhámos esse mesmo homem na forma inteligente, na forma sensata, como ele organizou toda aquela reconstrução, não é? Conseguindo galvanizar todo o povo para a reconstrução, desde o sacerdote ao ourives. Toda a gente participou, toda a gente construiu aquele muro. E realmente toda a gente participou neste grande empreendimento. E por fim, nós assistimos neste percurso ao surgimento de uma forte oposição externa. Os inimigos apareceram e tentaram quebrar aquele empreendimento. E vimos como Neemias, com sabedoria divina, organizou uma defesa eficaz contra os ataques de todos aqueles inimigos. Tremendo, não é? Realmente Neemias tem-nos vindo a surpreender semana após semana. Mas agora, amados irmãos, um novo perigo se levantava. Talvez a maior ameaça que Neemias já tinha enfrentado até àquele momento. Um perigo tal que podia facilmente conduzir ao insucesso todo aquele empreendimento. E para analisarmos em detalhe esta parte da história e percebermos de que ameaças estamos a falar, eu convido-vos a abrirem comigo agora o capítulo 5 de Neemias. Capítulo 5. Vamos ler primeiro do versículo 1 ao versículo 13. Capítulo 5 de Neemias, versículo 1 ao versículo 13. Então diz a palavra: Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus seus irmãos. Porque havia quem dizia: com nossos filhos e nossas filhas, nós somos muitos, pelo que tomemos trigo, para que comamos e vivamos. Também havia quem dizia: as nossas terras, as nossas vinhas, as nossas casas empenhamos, para tomarmos trigo nesta fome. Também havia quem dizia: tomamos dinheiro emprestado, até para o tributo do rei, porque sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Agora, pois, a nossa carne é como a carne de nossos irmãos, e nossos filhos como seus filhos. E eis que sujeitámos nossos filhos e nossas filhas para serem servos. E até algumas das nossas filhas são tão sujeitas que já não estão no poder de nossas mãos. E outros têm as nossas terras e as nossas vinhas. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me enfadei. E considerei comigo mesmo no meu coração. Depois pelejei com os nobres e com os magistrados e disse-lhes: usura tomais, cada um de seu irmão. E ajuntei contra eles grande ajuntamento. E disse-lhes: nós resgatámos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a agentes, segundo nossas posses. E vós, outra vez, venderíeis vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não devíeis andar no temor do nosso Deus por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços,
A juro, lhes temos dado dinheiro e trigo. Deixemos este ganho. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o 100º do dinheiro do trigo, do mosto e do azeite que vós exigis deles. Então disseram, restituir-lhe-emos e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme esta palavra. Também o meu regaço sacudi e disse, assim que sacuda Deus a todo o homem da sua casa e do seu trabalho, que não cumprir esta palavra. E assim seja sacudido o vazio. E toda a congregação disse, Amém, e louvaram o Senhor, e o povo fez conforme esta palavra. Em primeiro lugar, amados irmãos, eu gostava de vos falar do problema, da ameaça que se estava a gerar e que podia pôr em causa todos os esforços e todos os sacrifícios que até então tinham sido levados a cabo por este grande homem, por este Neemias. Depois de terem enfrentado todos os obstáculos, depois de terem enfrentado todas as provações, depois de terem enfrentado todas as ameaças de inimigos externos que queriam ver a obra fracassar e terem, ainda assim, permanecido firmes no seu propósito, agora emanava um problema ainda mais grave e que seria um enorme desafio para a liderança de Neemias. E este problema, amados irmãos, era a oposição interna. Estava-se a gerar oposição interna. O versículo 1 começa por dizer-nos que foi grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Então é-nos relatado que o povo começou a reclamar. E estranhamente ou não sei, o autor faz aqui questão de salientar entre este povo, não sei muito bem porquê, as mulheres. Há coisas que nunca mudam, não é? Brincadeiras à parte, não se trata apenas de uma reclamação perante Neemias, perante a liderança do projeto. Havia aqui um projeto, havia aqui um líder, era Neemias. Mas a reclamação não era só acerca de Neemias. Eles não estavam a reclamar com Neemias. Era um problema muito maior. As reclamações eram dirigidas a outros judeus. Estavam-se a gerar querelas graves entre o povo, que podiam gerar consequências desastrosas. E a gravidade, a importância disto era tão grande que o autor faz questão de o frisar, chamando-lhe não apenas judeus, mas, reparem aí como está, seus irmãos. Seus irmãos. Ele chama-os irmãos. Amados, irmãos estavam a lutar contra outros irmãos. Era isto que estava a acontecer. Irmãos estavam a lutar contra outros irmãos. E isto leva-nos à primeira mensagem que esta história nos traz hoje. Mas, amados irmãos, os piores problemas que podem surgir no contexto do serviço ao Senhor são aqueles que são gerados por lutas e por contendas entre os irmãos. Estes são os piores problemas que podem surgir no contexto do serviço ao Senhor. A palavra alerta-nos que entre irmãos não pode existir dissensão, porque, de outro modo, a obra do Senhor fica em perigo. É por isso que, ao longo da Bíblia, nós encontramos tantas vezes esta preocupação. Esta preocupação vem salientada em múltiplos textos, como, por exemplo, os irmãos conhecem bem, como eu, o Salmo 133:1, que diz: "Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união." Repitam comigo: "Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união." Ao 1 João 4:40, se alguém diz eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E muitas outras passagens que nós tão bem conhecemos, mas que às vezes temos tanta dificuldade em colocar em prática. Amados, quando nós mostramos desunião entre nós, nós não estamos a mostrar a Jesus, em quem só havia amor e em quem só havia paz. Quando nós vivemos
lutas e contendas entre nós, quando nós vivemos querelas entre nós, nós não estamos a mostrar o Deus Trino, em cuja trindade só existe harmonia. Quando nós vivemos guerras entre nós, nós não estamos a mostrar e a viver o Evangelho da paz, o qual Deus quer dar gratuitamente a toda a humanidade. E por isso, quando nós fazemos isso, nós estamos a falhar redondamente a nossa missão, amados irmãos. Quando nós temos querelas entre nós, nós estamos a falhar redondamente a nossa missão. Amados, se nós queremos servir a Deus, nós temos que amar os nossos irmãos. Uma coisa é inalienável da outra. Não há outro meio. Não há outro meio. Mas continuando no nosso texto, os versículos 2 até ao versículo 5 mostram-nos o que motivava todo este clamor daquele povo. E o que motivava de facto este clamor, esta contenda, eram problemas basicamente económicos. Eram problemas económicos que estavam a gerar graves problemas sociais. Não havia alimento para todos. É tão simples como isto. E os irmãos sabem tão bem como eu que casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. E isto era verdade naquele tempo e continua a ser verdade hoje. Não é? Isto continua a ser assim nos nossos dias. Embora tal não seja diretamente afirmado no texto, alguns comentadores referem uma coisa que parece muito razoável. Pelo menos a mim pareceu muito razoável. A necessidade da maior parte daqueles homens se dedicarem à construção do muro fez com que se tivessem afastado durante algum tempo das suas profissões. O ourives deixou de estar na ourivesaria. O homem que trabalhava no campo, o camponês, deixou de estar no campo. E então, o que aconteceu é que isto desencadeou naturalmente uma grave crise económica. Aqueles homens deixaram de produzir. Aqueles homens dedicaram-se a construir o muro. E de repente não havia alimento. E daí o autor salientar as mulheres. Não era por piada. O amor salientava as mulheres porque as mulheres estavam em casa e eram elas que tinham que gerir no dia a dia o pouco que havia. Não havia alimento. As mulheres não tinham alimento para dar aos seus filhos e aos seus maridos. Era isto que estava a acontecer. E de facto isto conduz-nos até uma segunda mensagem que nós podemos retirar deste texto. E é uma mensagem também incontornável e difícil às vezes para nós de aceitar. Servir o Senhor tem sempre associado um custo, um preço. Tem sempre associado um preço. Não é possível servir ao Senhor sem que isto represente qualquer custo para nós ou para a nossa vida. Deixem-me dizer-vos, amados irmãos, a fidelidade e a obediência têm um preço. A questão nunca é se existe um preço para a fidelidade e a obediência. A questão que nos é colocada em cada dia é se estamos dispostos a pagar o preço para servirmos a Deus em fidelidade e com obediência. Porque o preço, esse existe sempre. E estes irmãos estavam a sentir esse preço na pele. Estes irmãos ali em Jerusalém estavam a sentir esse preço na pele. Então, irmãos, o texto mostra-nos no versículo 2 que muitos não tinham dinheiro para comprar cereais para se alimentarem. Não havia dinheiro para comprar cereais. E no versículo 3 vemos que alguns, por causa disso, tinham até já empenhado as suas terras, tinham empenhado as suas vinhas, tinham empenhado as suas casas para conseguirem dinheiro para comprar alguns alimentos. E no versículo 5 nós vemos uma coisa ainda mais grave. É aqueles que até eram pessoas de posses, pessoas abastadas, pessoas que tinham propriedades, estavam a chegar ao limite realmente da sua necessidade, de tal modo que estavam a pedir dinheiro emprestado para poderem pagar os impostos e as rendas ao reino persa. Já nem aqueles que eram abastados tinham dinheiro. Então a situação era de tal modo grave que muitos tinham que vender os seus próprios filhos como servos para conseguirem honrar as suas dívidas. Amados, deixem-me dizer-vos, toda a estrutura económica e social daquela cidade estava à beira de um verdadeiro colapso.
Estava à beira de um verdadeiro colapso. Nós, às vezes, quando lemos o capítulo 5 de Neemias, passamos um bocadinho en passant e não percebemos que aquilo estava a desmoronar por completo. Estava a desmoronar. E neste ponto, uma nova informação nos surge aqui nos versículos 6 a 10. É que quem estava a emprestar dinheiro àqueles que estavam a empenhar as suas terras, as suas vinhas e as suas casas, e àqueles que estavam a pedir dinheiro para pagar os seus impostos ao reino persa, eram outros judeus, seus irmãos. Eram eles que lhes estavam a emprestar dinheiro para eles poderem honrar as suas dívidas ou para poderem simplesmente comer. E estavam a fazê-lo, ainda por cima, com usura. Eles estavam a cobrar juros elevadíssimos àqueles irmãos e aqueles irmãos já não estavam a conseguir pagar os próprios juros. Era o descalabro total. E isso levava a que, de facto, tivessem que vender os seus próprios filhos como escravos. E deixem-me dizer-vos, amados irmãos, pior ainda, no versículo 10, nós apercebemos que o próprio Neemias e a sua família tinham emprestado dinheiro e tinham cedido cereais, cobrando por isso os respectivos juros. O próprio líder tinha sido conivente com estas práticas, que embora fossem práticas permitidas por lei, não era nada de ilegal o que eles estavam a fazer, neste caso eram totalmente contraproducentes. Esta situação era uma situação que o povo estava a viver uma necessidade tremenda e estas práticas eram completamente contraproducentes. Então, irmãos, isto leva-nos à terceira mensagem que este texto precioso nos disponibiliza. A liderança não nos isenta do erro. Não há líderes perfeitos. Há apenas líderes humanos e pecadores, como todos nós, que padecem das mesmas limitações que todos nós. Isto também nos faz entender outra coisa muito importante. Para servirmos, nós não temos que ser perfeitos. Para servirmos, nós não temos que ser perfeitos. Às vezes ouço muitas pessoas a dizerem mas eu não posso fazer isso. Não, isso eu não posso fazer porque eu não sou capaz. Eu tenho muitos problemas, muitas limitações, muitas imperfeições. Para servirmos, nós não temos que ser perfeitos. Temos sim que ter plena consciência das nossas limitações. Temos sim que ter plena consciência do pecado que vive em nós e de que Deus, que é realmente perfeito, nos aperfeiçoará para a sua boa obra. Amém, irmãos? Então, nós já vimos qual era o problema que Neemias enfrentava, um problema grave. Mas agora eu quero falar-vos da solução. E essa começa a surgir logo no final do versículo 10. Vejam comigo o que diz no versículo 10. Deixemos este ganho. Uma frase simples. Deixemos este ganho. É o que Neemias propõe. Este grande líder, este grande servo, confrontado com o clamor do povo, toma de imediato uma decisão e desafia aqueles que estavam a praticar a usura, que estavam a cobrar juros elevados, a deixarem aquele ganho. Mas o desafio, e aqui é que está o segredo, o desafio não é só para os outros. Neemias não faz pressão moral sobre os restantes credores para que deixassem de praticar o que era errado. Ele inclui-se à cabeça no próprio desafio. Ele exorta-se a si mesmo, em primeiro lugar, quando ele diz: deixemos este ganho. Deixemos. Ele reconhece não só os erros dos outros, mas também o seu próprio erro. E dispõe-se de imediato, em primeiro lugar, a corrigi-lo. É isto que faz Neemias. É este o exemplo que ele nos deixa. Então, esta atitude de Neemias leva-nos para uma quarta mensagem muito importante que o texto nos dirige. Se nós queremos servir, amados irmãos, nós temos que ser exemplo. Se nós queremos servir, nós temos que ser exemplo. Não temos que ser perfeitos, mas temos que ser exemplo. Temos que ser os primeiros a reconhecer as nossas falhas e a estarmos dispostos a mudar por completo o que está mal.
para que o Senhor possa atuar em nós e através de nós, fazendo o que é correto. Só assim é que nós podemos servir realmente ao Senhor. Se queremos servi-los, e deixem-me usar esta linguagem desportiva, se queremos servir o Senhor, nós temos que estar na pole position da mudança pessoal. Nós temos que estar na pole position, temos que estar no primeiro lugar da grelha de saída da mudança pessoal. Nós temos que estar dispostos a mudar aquilo que está mal para podermos servir o Senhor. Nós temos que ser exemplo. Nós temos que ser exemplo, amados irmãos. Então, nos versículos 11 até ao versículo 13, nós vemos a solução que Neemias preconiza. E a solução é profundamente simples. Ou pelo menos parece profundamente simples. Vejam lá comigo. Versículos 11 a 13. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro do trigo, do mosto e do azeite que vós exigis deles. Então disseram, restituir-lhe-emos e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme esta palavra. Também o meu regaço sacudi e disse, assim sacuda Deus a todo o homem da sua casa e do seu trabalho que não cumprir esta palavra. E assim seja sacudido e vazio. E toda a congregação disse, amém, e louvaram o Senhor. E o povo fez conforme esta palavra. Amados irmãos, a solução que Neemias propõe aos seus irmãos judeus não era fácil de executar. Parece simples, mas não era fácil de executar. Acreditem. Não apenas eles tinham que devolver as terras, não apenas eles tinham que devolver as vinhas, não apenas eles tinham que devolver os olivais, não apenas eles tinham que devolver as casas, coisas que provavelmente eles teriam adquirido de forma legal àqueles que estavam em dificuldades financeiras, mas ainda mais, eles tinham que devolver o próprio juro que lhes estavam a exigir, o centésimo do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite. Eles tinham que devolver tudo. Toda a riqueza que durante aquele período eles tinham conseguido amealhar, apesar de ter sido, de facto, à custa das dificuldades dos outros. Mas agora estava-lhes a ser pedido que a devolvessem. Eles não podiam ficar com nada. Eles não podiam ficar com nada. Então Neemias estava a dizer-lhes de forma muito clara que entre irmãos não podem existir negócios que sejam prejudiciais para outros irmãos. Ele estava a dizer-lhes que a sua obrigação enquanto irmãos era precisamente o contrário. Era cuidar dos seus irmãos, não deixando que nada lhes faltasse nesta situação que era tão difícil e exigente para todos. Estava a dizer-lhes, a vossa obrigação é cuidar dos vossos irmãos, não é cobrar-lhes juros, não é ficar com as suas casas, não é ficar com as suas vinhas, não é ficar com os seus olivais. A vossa obrigação é cuidar deles nas suas dificuldades. Essa é a vossa obrigação enquanto irmãos. E isto conduz-nos até a uma quinta mensagem que o texto nos deixa. Como irmãos, nós somos chamados para nos servirmos uns aos outros. Nós somos chamados para nos servir uns aos outros. O que Deus requer de nós é que sempre façamos o bem uns aos outros e nunca, nunca, nunca ao contrário. E nós vemos isso salientado em tantos textos ao longo da nossa Bíblia. Paulo salienta isso na carta aos Gálatas, quando nos exorta a que façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, os nossos irmãos, não é? Mas porquê é que Paulo tem o cuidado de salientar os domésticos na fé, os nossos irmãos? Porque se nós não fizermos bem àqueles que são os nossos irmãos, como é que faremos àqueles que não o são? Se nós não fizermos bem àqueles que são os nossos preciosos irmãos, que testemunho é que nós estamos a dar àqueles que são de fora e que nos rodeiam, àqueles que não são os nossos irmãos? Amados irmãos, isto faz todo o sentido. É impossível nós pensarmos que podemos servir a Deus
e não fazermos o bem àqueles que são os nossos irmãos? Porque se nós não fizermos o bem àqueles que são nossos irmãos, como é que nós podemos dar algum testemunho real do nosso Deus que quer o bem para toda a humanidade? Voltando ao texto, nós já vimos o problema que sobreveio a Neemias e também vimos esta solução que Neemias encontra, não é? Mas agora, quando há um problema e quando há uma solução, há sempre um resultado, não é? Então eu gostava de vos falar do resultado. E é interessante a resposta do povo à exortação e ao desafio que Neemias lhe faz. É uma coisa tremenda, porque é imediata. Diz o texto no versículo 12 que o povo, em obediência completa à ordem de Neemias, afirma de imediato: restituir-lhe-emos e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Faremos assim como dizes. Não houve ali nenhuma dúvida, nenhuma hesitação. E mais à frente, salienta ao texto que toda a congregação disse amém e louvaram o Senhor, e o povo fez conforme esta palavra. O povo fez conforme esta palavra. Povo obediente, povo que perante a exortação do Senhor, através de Neemias, não tem a mínima dúvida, não tem a mínima hesitação, e passou à ação e fez tudo conforme o Senhor requeria. Aqueles judeus, em obediência, fazem um verdadeiro volte de face àquilo que estavam a fazer e passam a colocar as necessidades dos seus irmãos em dificuldade acima dos seus próprios interesses. Isto leva-nos a uma sexta mensagem que o texto nos deixa. Se nós queremos servir verdadeiramente a Deus, nós temos de lhe obedecer e colocar os outros acima de nós próprios. Servir é colocar os interesses dos outros acima dos nossos próprios interesses, sem hesitações, sem contemplações. Servir é colocar os interesses dos outros acima dos nossos próprios interesses. E isto é muito difícil. Isto é muito duro. Mas reparem, o melhor exemplo que nós temos disso mesmo nem sequer é Neemias. É o próprio Senhor Jesus, que por amor de cada um de nós, colocou-nos a cada um de nós acima de si mesmo. Acima de si mesmo. Amados irmãos, eu, para concluir, gostava de ler convosco os últimos versículos deste capítulo 5. Versículos 14 a 19. Uma passagem na qual Neemias nos deixa um relato que parece um bocadinho fora do contexto, à primeira vista. Se olharmos aí para isto assim, desapercebidos, parece que este texto está aqui a mais. Mas se calhar não está. Então vejam comigo os versículos 14 a 19. Também, desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o ano 20 até ao ano 32 do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem os meus irmãos comemos o pão do governador. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e tomaram-lhe pão e vinho. E além disso, 40 ciclos de prata. Ainda também os seus moços dominavam sobre o povo. Porém, eu não fiz assim por causa do temor de Deus. Antes também na obra deste muro fiz reparação e terra nenhuma comprámos. E todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados e os que vinham a nós, dentre as gentes à roda de nós, se punham à minha mesa. E o que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também aves se me preparavam e de 10 em 10 dias de todo o vinho muitíssimo. E nem por isso exigiu o pão do governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim para bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Então, depois de Neemias nos contar como resolveu aquela contenda interna, aquela oposição interna que surgiu, todo aquele problema económico e social,
Depois ele nos contar como é que ele conseguiu travar o clamor, como é que ele conseguiu travar aquela insatisfação do povo que podia ter claramente levado ao fracasso da reconstrução. Agora, ele introduz aqui um relato sobre a sua experiência como governador em Judá. E parece que uma coisa não cruza com a outra. Porquê é que ele introduz aqui este relato, amados irmãos? Eu penso que pura e simplesmente para vincar muito bem a diferença entre aquilo que estava a acontecer e aquilo que ele fez enquanto governador. De facto, ao contrário daqueles irmãos que estavam a cobrar juros, estavam a aproveitar da debilidade daquele povo para ganhar dinheiro, o que Neemias está aqui a dizer é: eu fiz exatamente o contrário. A partir daquele momento, eu fui governador de Judá e eu não fiz nada disto. Eu não fiz nada disto. De modo algum eu castiguei aquele povo. Amados, enquanto governador, ele tinha o pleno direito de cobrar impostos para assegurar o seu sustento. Tinha pleno direito, tinha a ver com as funções. Mas Neemias faz questão de deixar escrito que não o fez porque a servidão deste povo era grande. A servidão deste povo era grande. As dificuldades pelas quais o povo estava a passar eram grandes. Então Neemias faz questão de dizer que jamais ia pesar ainda mais esta servidão. Amados irmãos, Neemias mostra deste modo uma tremenda abnegação em favor daqueles que estavam a passar por dificuldades. E isto leva-nos para a última mensagem que queria deixar hoje. Servir, amados irmãos, exige abnegação. Servir exige abnegação. Servir nunca passa por procurarmos os nossos próprios interesses, o nosso próprio proveito. Pelo contrário, servir é um ato de abnegação, em que nós abdicamos dos nossos interesses para buscar os interesses dos outros. Em que trocamos o nosso bem-estar pelo bem-estar de quem servimos. Isto é que é servir. Mas deixem-me perguntar-vos, amados irmãos, será que nós estamos dispostos a pagar o preço de abdicarmos de nós próprios e dos nossos interesses para servirmos os outros? Será que estamos? Será que estamos dispostos a mudar em nós o que é necessário para nós, de facto, servirmos os outros sem nenhuma limitação, dando com isso completa glória ao nosso Deus? Esse é um exame que cada um de nós tem que fazer. Deixem-me dizer-vos, amados irmãos, o pastor Rui Sabino tem repetido recorrentemente nas últimas semanas uma frase que já ficou famosa entre nós, não é? Quem não serve, não serve, não é? Mas deixem-me usar agora ao contrário, que também é verdadeiro. Quem serve, serve, meus amados irmãos. Quem serve, serve. Estamos dispostos a ser servos do Senhor Altíssimo, servindo os outros em primeiro lugar? Será que estamos dispostos a isto? Será que temos esta disposição real na nossa mente e no nosso coração de em cada dia colocar o outro acima de nós próprios para servirmos com isto ao outro e ao Senhor? Se o irmão deseja fazer isto, diga amém comigo agora. Amém, irmãos? Então, se disse amém, ora agora comigo. Vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor e vamos pedir que o Senhor nos dê forças para mudar tudo o que for necessário em nós, para conseguirmos de uma forma abnegada servir o Senhor, colocando os outros em primeiro lugar. Amém, irmãos? Oremos então. Senhor Jesus, Tu és o maior exemplo da abnegação que temos, Senhor. Tu deste tudo por nós, colocaste-nos em primeiro lugar, colocaste-nos antes de Ti mesmo. E por causa disso sofreste por nós na cruz, para que nós pudéssemos ter vida eterna e vida em abundância. Agora eu te peço, ó Senhor Jesus,
nos ajudes a usar esta vida em abundância da forma que mais te agrada, Senhor, para teu agrado, servindo os outros, Senhor, servindo-te a ti, servindo os outros, colocando os outros em primeiro lugar nas nossas vidas, estando prontos para dar tudo para te servir, Senhor. Eu te peço isto em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Então, amados irmãos, podem sentar-se. Nós vamos ouvir o pós-lúdio, vamos ficar em oração ouvindo o pós-lúdio. E enquanto o fazemos, que possamos refletir sobre isto, sobre esta questão, e possamos levar para as nossas casas esta semana o desejo sincero nos nossos corações de facto sermos servos do Senhor, de servirmos a Deus, abdicando de nós próprios e colocando os outros em primeiro lugar. Aceitem este desafio e pensem nisto. Amém?